Olá, meus amigos queridos, amigos de fé. Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus Pai, e que possamos, neste dia de hoje, aprendermos mais um pouquinho sobre o Evangelho decodificado por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes, ó Pai, cairmos em tentações. Livrai-nos de todos os males, que assim seja, com a graça de Deus. Bem, meus amigos, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aflitos. E sobre este tema nós estamos vendo muitas coisas que estão nos ensinando pouco a pouco quais são os tipos de aflições, aquelas que nós acabamos ficando aflitos por causas do passado, coisas que aconteceram lá atrás, ou aquela aflição, meu Deus, como vai ser o futuro, e que a real aflição é aquela, e o hoje, como irei viver, como irei fazer, como irei ser melhor, que são 3 etapas aí, né, que tem da aflição, e que algumas das aflições servem justamente para que melhoremos, para que busquemos sermos melhores a cada dia, fazer o melhor ali para o meu vizinho do que eu fazia o ano passado, saber respeitar, ter resignação para passar pelas provas. E no último dia de palestras nós vimos sobre as causas atuais das aflições, né? Que algumas aflições são da vida presente, outras já não são assim, já vieram conosco, essas dores pelas quais passamos, né? E que Deus é sempre justo, sempre justo. Por isso Ele nos dá a chance de reencarnarmos, para que consigamos, como se fosse aquele carnezinho da Casa Bahia, né? Antigamente não existia Pix, transferência bancária, nada disso. Eu lembro que minha mãe, quando comprava alguma coisa, raramente ela fazia prestação, mas era pelo carnezinho da Casa Bahia lá. Então você ia aos pouquinhos. Eu lembro de um rádio, é a única coisa que eu lembro, aqueles rádiozinhos, quando eu era criança, né? Rádiozinho de pilha. E é isso. Deus está ali nos dando a chance de irmos pagando nossos débitos a cada encarnação pela qual aqui estamos. Hoje nós vamos ver sobre as causas anteriores das aflições, porque nós já vimos sobre as causas atuais. Agora vamos começar aqui no item 6, causas anteriores das aflições. E vamos à leitura. Se há males dos quais o homem é o principal causa nesta vida... vamos começar de novo? Se há males dos quais o homem é a principal causa nesta vida, há outros que, pelo menos na aparência, lhes são completamente estranhos e parecem atingi-lo como que por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e dos que sustentam a família. Tais são também os acidentes que nenhuma precaução pode impedir, os reveses da vida que tornam inúteis todas as medidas de prudência, as calamidades naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades,
a idiotia, o cretinismo e etc. Aqueles que nascem nessas condições seguramente não fizeram nada nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem solução, sem reparação e que não puderam evitar, estando impossibilitados de as mudarem por si mesmos e que os exponha à caridade pública. Por que então seres tão desventurados e infelizes enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros tão favorecidos sob todos os aspectos? O que dizer, enfim, dessas crianças que morrem ainda pequeninas e que apenas conheceram da vida o sofrimento? Estes são os problemas que nenhuma filosofia ainda pôde explicar ou resolver até agora, anormalidades que nenhuma religião pôde justificar e que parecem ser a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na suposição de que a alma e o corpo são criados ao mesmo tempo e de ter sua sorte irrevogavelmente fixada após uma estrada de alguns instantes na terra. Que fizeram estas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias aqui na terra e merecer no futuro ou uma recompensa ou uma punição qualquer, se não fizeram nem o bem nem o mal? Olha, meus amigos, quais são as questões de levantamento nesses 3 parágrafos que nós lemos até agora, né? Então, nós estamos vendo, para que não esqueçamos, as causas anteriores das aflições. Porque se a gente pensar nessas crianças que já nascem com problemas tão graves, que passam ali quase que tem 4 anos e 4 anos está internada, aqueles problemas de idiotia, de deformidades, fala, meu Deus, por quê? Por que Deus consentiu que assim fosse? Se nós não acreditássemos no Espiritismo e na reencarnação, muito difícil seria a aceitação, não acham? Nós já acreditamos na pluralidade das existências. A gente já acredita. Se estamos aqui estudando, é porque de certa forma já acreditamos que meu corpo vai acabar, vai virar pó, como dizem, mas meu espírito continuará e terá a chance de reencarnar. Então isso é a pluralidade da existência. Mas para aquele que não acredita nisso, parece que tudo é sem sentido. Para que tantos acontecimentos difíceis, né? A justiça de Deus está justamente na reencarnação. Porque se nós pensarmos, nós vamos ter chance de estar dessa forma hoje, como ele cita ali, mas de numa próxima estarmos de forma diferente. Então, a justiça de Deus está justamente na reencarnação, no poder nascer de novo, de fazer melhor, de estar ali atuando no aprendizado, estar ali praticando coisas boas e aprendendo, porque quando não se acredita que teremos uma nova chance de estarmos na vida terrena, estarmos aqui reencarnado, a gente se questiona assim. Fala, meu Deus, por que isso? Como pode a pessoa ter nascido assim? Cadê a justiça divina? Se o outro que mata, rouba, estupra e etc e tal, tá lá, todo perfeito, pelo menos visivelmente o corpo, né? Mas o interior a gente sabe que não é assim. Não que estejamos julgando esse irmão que ainda pratica isso.
mas acreditando que teremos uma nova chance, a gente começa a entender esses porquês. Vamos continuar. Entretanto, em virtude do princípio de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são o efeito que deve ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Prestem atenção. Desde que se admita um Deus justo, esta causa deve ser justa, porque se acreditamos que Deus é justo, a causa que é encontrar pessoas nessas condições também tem que ser justa, né? Senão eu não acreditaria na justiça de Deus. Portanto, como a causa vem sempre antes do efeito, se não está na vida atual, deve ser anterior a esta vida, ou seja, está numa existência anterior. É certo que Deus não pune o bem que se faz e nem o mal que não se... Vamos repetir. É certo que Deus não pune o bem que se faz e nem o mal que não se faz. Se somos punidos é porque fizemos o mal. Se não o fizemos nesta vida, seguramente o fizemos em outra. É uma conclusão da qual é impossível fugir e que demonstra a lógica da justiça de Deus. O homem nem sempre é punido ou completamente punido em sua existência presente. Olha, atenção, nem sempre. Se cometemos uma maldade agora, eu, Silvia, fiz uma maldade enquanto encarnada agora, pode ser que passe batido, entre aspas, como se diz, né? Mas aos olhos de Deus nada passa. Mas nunca escapa às consequências de suas faltas. Olha que interessante. Tudo aquilo que a gente faz, para cada ação há uma reação. E graças a Deus nós pagamos as nossas faltas, né? As coisas difíceis que ainda cometemos, aos pouquinhos. Por quê? Porque nós não aguentaríamos pagá-las de uma só vez. Nós fazemos tantas coisas ainda erradas, mesmo aprendendo ali com o Evangelho de Jesus, que em uma só encarnação ficaria difícil pagá-las ao todo. É lá o caso do Carnezinho das Casas Bahia. Deus é tão bom que nos dá ali a chance de irmos aos poucos, de encarnação a encarnação, ressarcindo aqueles a quem prejudicamos. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se não for punido no hoje, será no amanhã. E sendo assim, aquele que sofre está expiando os erros do passado. A infelicidade, que à primeira vista nos parece imerecida, tem, pois, sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque errei. Sempre podemos pedir auxílio a Deus para passarmos por essas provas. Item 7. Os sofrimentos com que nos defrontamos na vida presente devido às causas anteriores são, na maioria das vezes, como também são os das faltas atuais, a consequência natural de erros cometidos, ou seja, por uma rigorosa justiça distributiva, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Olhem, o homem suporta o que já fez o outro suportar também. Se foi duro e desumano, poderá por sua vez ser tratado duramente com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se fez mau uso da fortuna, poderá ser privado do que é necessário. Se foi um mau filho, poderá sofrer com os seus próprios filhos e daí por diante.
Assim, pela pluralidade das existências e da destinação da Terra como mundo expiatório, se explicam os absurdos que a divisão da felicidade e da infelicidade apresenta entre os bons e os maus nesse mundo. Esse absurdo existe somente na aparência, pois é considerado apenas do ponto de vista da vida presente, mas se nos elevarmos pelo pensamento de modo a incluir uma série de existências, compreenderemos que cada um tem o que merece, sem prejuízo do que lhe está reservado no mundo dos espíritos e que a justiça de Deus nunca falha. O homem não deve se esquecer nunca de que está no mundo inferior, ao qual está preso devido às suas imperfeições. Ou seja, meus amigos, estamos num planeta de provas e expiações, que é para nos melhorarmos, para aprendermos aqui no planeta Terra. Cada contrariedade ou sofrimento da vida deve dizer de si para si mesmo que, se estivesse no mundo mais avançado, isso não aconteceria e que depende dele e de nós, não retornar a este mundo trabalhando por sua melhoria. Por quê? Porque vai depender de nós continuarmos num planeta de provas e expiações ou seguirmos na Terra, nessa Terra que no dia de hoje, nesse tempo de 2022, está em transição, passando de provas e expiações para regeneração. Então, vai depender de nós mesmos, de nossas buscas, o que queremos, como queremos e o que faremos. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos, isto é, teimosos no mal ou muito ignorantes, ainda incapazes de fazer uma escolha consciente, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer o bem. A exemplo daquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la, para não perder o fruto de seu trabalho. Essas aflições são, ao mesmo tempo, expiações do passado, que nos castigam, e provas que nos preparam para o futuro. Rendamos graças a Deus em sua bondade. Dá ao homem a oportunidade da reparação e não o condena irremediavelmente pela primeira falta. Nesse último trechinho, a gente vê no início do parágrafo falando da reencarnação compulsória, aquele espírito que ainda está lá em planos tão densos e difíceis que não tem condição de governar a própria vida e, por intercessão e misericórdia de Deus, eles conseguem reencarnar para cumprir ali a prova. E depois, no mesmo parágrafo mais adiante, fala daqueles espíritos que, desencarnados, viram que fizeram, estão arrependidos e buscam ali a oportunidade de escolher as provas pelas quais irão passar ao reencarnar, que são espíritos mais conscientes, que querem ali se livrar dos débitos. Entretanto, não se deve pensar que todos os sofrimentos suportados neste mundo sejam necessariamente a indicação de uma determinada falta. São, na maioria das vezes, provas escolhidas pelo espírito para concluir sua purificação e apressar seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Contudo, provas e expiações são sempre sinais de uma relativa inferioridade, pois o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Um espírito pode ter adquirido um certo grau de elevação, mas, querendo avançar ainda mais, solicita uma missão, uma tarefa, da qual tanto mais será recompensado se sair vitorioso, quanto mais difícil tiver sido a luta para vencê-la.
Tais são essas pessoas de tendências naturalmente boas, de alma elevada, que têm nobres sentimentos, que parecem não ter trazido nada de mal de sua existência anterior e que suportam com uma resignação cristã as maiores dores, pedindo a Deus coragem para suportá-las sem se lastimar. Ao contrário, podem se considerar como expiações as aflições que provocam queixas e lamentos e fazem o homem se revoltar contra Deus. Então, gente, nesse trecho a gente vê que muitas vezes alguns espíritos escolhem passar por uma prova para acabar a sua depuração, para se limpar mais rápido, para chegar a esse adiantamento mais rápido. E como se percebe? Quando a pessoa passa por situações difíceis e não fica lá se lastimando, remoendo, praguejando. Então ela já tem um certo grau de entendimento que sabe se está passando por aquilo é porque pediu, então tem que levar ali a sério. Para quê? Para ela conseguir limpar as máculas que estão ali marcadas no seu passado, no seu perispírito, né? Então é uma forma dela conseguir se limpar mais rápido e se aperfeiçoar, se melhorar mais rápido. Sem dúvida, o sofrimento sem lamentações pode ser uma expiação, mas é um sinal de que foi escolhido voluntariamente e não imposto. É uma prova de firme decisão e o início de um progresso. Os espíritos só podem alcançar a perfeita felicidade quando são puros. Qualquer impureza lhes impede a entrada nos mundos felizes. É como se fossem os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais se adentra numa cidade e é interditada até que eles estejam descontaminados e purificados. Nas suas diversas existências corporais é que o espírito se livra pouco a pouco das imperfeições. As provas da vida fazem avançar quando são suportadas de forma boa. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São os remédios que limpam a chaga e curam o doente. E quanto maior o mal, maior e melhor o remédio deve ser eficiente. Aquele, pois, que sofre muito deve dizer que tinha muito a expiar e se alegrar de ser curado logo. Depende dele, de sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e não perder seu fruto pelas lamentações. Caso contrário, terá de recomeçar. E recomeçar quantas vezes forem necessárias, né? A gente já sabe disso. Fiquem com Deus, meus amigos, e até o próximo dia, se Deus assim nos consentir. Ótima semana a todos. Jesus esteja junto ao coração de cada um de nós. Vamos a mais um estudo do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no livro 2, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Item 4, Convulsionários. Pergunta 481. Os espíritos desempenham algum papel nos fenômenos que se produzem entre os indivíduos chamados convulsionários? Sim, e muito grande, como também o magnetismo, que é a sua primeira fonte. Mas o charlatanismo tem frequentemente explorado e exagerado os seus efeitos, o que o pôs em ridículo. 481-A. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem a essa espécie de fenômenos? Pouco elevados. Acreditais que espíritos superiores perdessem tempo com tais coisas? 482. Como o estado anormal dos convulsionários e dos nervosos pode estender-se subitamente a toda uma população? Efeito simpático. As disposições morais se comunicam mais facilmente em certos casos.
Não sois tão alheios aos efeitos magnéticos para não compreender esse fato e a parte que alguns espíritos devem nele tomar por simpatia pelos que os provocam. Temos agora uma nota de Allan Kardec. Entre as faculdades estranhas que se notam nos convulsionários, reconhecemos facilmente algumas de que o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão simpática de dores, etc. Não se pode duvidar que esses indivíduos em crise estejam numa espécie de estado sonambúlico desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são ao mesmo tempo magnetizadores e magnetizados, sem o saber. Vamos à nota de Herculano Pires, que é o tradutor desse livro. Esta resposta dos espíritos lembra a Kardec os estudos magnéticos a que se dedicara longamente antes do espiritismo e que lhe serviram, como se vê, de preparação para o desempenho da sua missão de pesquisador e codificador. Vamos nos dirigir agora à Revista Espírita, onde se cita essa questão dos convulsionários. Os convulsionários de Saint-Médard, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, publicada sob a direção de Allan Kardec, novembro de 1859. Notícia: François Parris, famoso diácono de Paris, morto em 1727 aos 37 anos de idade, era o filho mais velho de um conselheiro do parlamento, a quem naturalmente devia suceder no cargo. Preferiu, no entanto, abraçar a carreira eclesiástica. Após a morte do pai, deixou os bens para o irmão e, durante algum tempo, ensinou o catecismo na paróquia de São Cosme, encarregando-se da direção dos clérigos e fazendo-lhes conferências. O cardeal de Noailles, a cuja causa estava ligado, quis nomeá-lo cura dessa paróquia, mas sobreveio um obstáculo imprevisto. O abade Paris consagrou-se inteiramente ao retiro. Depois de ter experimentado diversos emitérios, confinou-se numa casa do subúrbio de São Marcelo. Lá se entregou sem reserva à prece, às práticas mais rigorosas da penitência e ao trabalho manual. Fazia meias para os pobres, que considerava como seus irmãos. Morreu nesse asilo. O abade Paris havia aderido ao apelo da bula Unigenitus, interposta pelos 4 bispos. Tinha renovado seu apelo em 1720. Assim, devia ter sido descrito diversamente pelos partidos opostos. Antes de fazer meias, produziu livros muito medíocres. Deles, possuímos explicações sobre a Epístola de São Paulo aos Romanos e aos Gálatas, e uma análise da Epístola aos Hebreus, que pouca gente lê. Tendo seu irmão mandado erigir-lhe um túmulo no pequeno cemitério de Saint-Médard, os pobres socorridos pelo piedoso diácono, alguns ricos que ele havia edificado e algumas mulheres que tinham instruído, para lá se dirigiam, a fim de fazer preces. Houve curas que pareceram maravilhosas e convulsões que foram consideradas perigosas e ridículas. A autoridade viu-se, enfim, obrigada a fazer cessar esse espetáculo, determinando o fechamento do cemitério no dia 27 de janeiro de 1732. Então, os mesmos entusiastas foram provocar suas convulsões em casas particulares. Na opinião de muita gente, o túmulo do diácono Paris foi o túmulo do jansenismo, mas algumas pessoas julgaram ver o dedo de Deus, tornando-se mais ligadas a uma seita capaz de produzir tais maravilhas. Há diferentes histórias desse diácono, do qual talvez
jamais teriam falado se não o houvessem querido transformar num traumaturgo. Entre os fenômenos estranhos apresentados pelos convulsionários de St. Médard, citam-se a faculdade de resistir a golpes tão terríveis que os corpos deveriam ficar triturados, a de falar línguas ignoradas ou esquecidas, um desdobramento extraordinário da inteligência. Os mais ignorantes entre eles improvisaram discursos sobre a graça, os males da igreja, o fim do mundo, etc. A faculdade de ler o pensamento, postos em contato com os doentes, apresentavam dores no mesmo local daqueles que os consultavam. Nada mais frequente do que ouvi-los predizer diversos fenômenos, anomalias que deveriam sobrevir no curso de suas moléstias. A insensibilidade física produzida pelo êxtase deu lugar a cenas atrozes. A loucura chegou a ponto de realmente crucificarem vítimas infelizes e fazer-lhes sofrer todos os detalhes da paixão do Cristo. E essas vítimas, cujo fato é atestado pelas mais autênticas testemunhas, solicitavam as terríveis torturas, designadas entre os convulsionários pelo nome de grande socorro. A cura dos doentes se operava pelo simples toque da pedra tumular ou pela poeira que encontravam à sua volta e que tomavam com alguma bebida ou aplicavam sobre as úlceras. Bastante numerosas, essas curas foram atestadas por milhares de testemunhas, muitas das quais são homens de ciência, no fundo incrédulos, que registraram os fatos sem saber a que os atribuir. Pauline Rolland. Então, percebemos aqui na Revista Espírita que ficou claro aqui esta situação sobre os convulsionários de St. Médard. Voltando ao Livro dos Espíritos, Kardec faz a última pergunta desse item, convulsionários, 483. Qual a causa da insensibilidade física que se verifica, seja entre certos convulsionários, seja entre outros indivíduos submetidos às torturas mais atrozes? Entre alguns, é um efeito exclusivamente magnético que age sobre o sistema nervoso da mesma maneira que certas substâncias. Entre outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade, pelo que a vida parece haver se retirado do corpo e se transportado ao espírito. Não sabeis que quando o espírito está fortemente preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não ouve e não vê? E aí agora temos uma nota de Allan Kardec sobre isso. A exaltação fanática e o entusiasmo oferecem muitas vezes, nos casos de suplício, o exemplo de uma calma e de um sangue frio que não poderiam triunfar de uma dor aguda, se não se admitisse que a sensibilidade foi neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Sabe-se que no calor do combate, frequentemente não se percebe um ferimento grave, enquanto nas circunstâncias ordinárias, uma arranhadura provoca tremores. Desde que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, podemos perguntar como, em alguns casos, a autoridade pode os fazer cessar. A razão é simples. A ação dos espíritos é secundária. Eles nada mais fazem do que aproveitar uma disposição natural. A autoridade não pode suprimir essa disposição, mas a causa que a entretinha e a exaltava. De ativa, ela o torna latente, e com razão para agir assim, porque o fato resultava em abuso e escândalo. Sabe-se, aliás, que essa intervenção é importante quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Kardec, então, vem esclarecer um pouquinho mais sobre essa situação que pode ocorrer, esse envolvimento de encarnados ali,
nessa situação ali dos convulsionários e que uma autoridade moral pode fazer até cessar essa situação. E aí nós vamos para o item 5, afeição dos espíritos por certas pessoas. 484. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorar. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem viciar-se. Daí o seu apego resultante da semelhança de sensações. 485. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? A afeição verdadeira nada tem de carnal, mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, podendo existir no caso uma lembrança de paixões humanas. 486. Os espíritos se interessam pelos nossos infortúnios e pela nossa prosperidade? Os que nos querem bem se afligem pelos males que experimentamos na vida? Os bons espíritos fazem todo o bem que podem e se sentem felizes com vossas alegrias. Eles se afligem com os vossos males, quando não os suportais com resignação, porque então esses males não vos dão resultados, pois procedeis como o doente que rejeita o remédio amargo destinado a curá-lo. 487. Qual a espécie de mal que mais faz os espíritos se afligirem por nós? O mal físico ou o mal moral? Vosso egoísmo e vossa dureza de coração. É disso que tudo deriva. Eles riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição e se rejubilam com os que têm por fim abreviar o vosso tempo de prova. Nota de Allan Kardec. Os espíritos, sabendo que a vida corporal é apenas transitória e que as tribulações que a acompanham são meios de conduzir a um estado melhor, se afligem mais pelas causas morais que podem distanciar-nos desse estado do que pelos males físicos que são apenas passageiros. Os espíritos pouco se importam com os infortúnios que só afetam as nossas ideias mundanas, como fazemos com as aflições pueris da infância. O espírito que vê nas aflições da vida um meio de adiantamento para nós, considera-as como a crise momentânea que deve salvar o doente. Compadece-se dos nossos sofrimentos como nos compadecemos dos sofrimentos de um amigo, mas vendo as coisas de um ponto de vista mais justo, aprecia-os de maneira diversa, e enquanto os bons reerguem a nossa coragem no interesse do futuro nosso, os outros, tentando comprometer-nos, nos incitam ao desespero. Última pergunta desse item, 488. Nossos parentes e nossos amigos que nos precederam na outra vida têm mais simpatia por nós do que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida, e frequentemente vos protegem como espírito, de acordo com o seu poder. E ainda nesta pergunta 488A, são eles sensíveis à afeição que lhes conservamos? Muito sensíveis, mas esquecem aqueles que os esquecem. Então, nesse trechinho aqui, Allan Kardec nos esclarece através das perguntas e a espiritualidade superior que os espíritos têm sim, podem desenvolver afeições por certas pessoas e essas afeições normalmente são por conta de afinidades que esses tais espíritos podem ter conosco. Então, se é um espírito superior, pode ter ali esta afeição por nós, porque somos aqueles que nos esforçamos, que
podemos ali estar querendo nos melhorar, então são simpáticos a nós. Da mesma forma que espíritos inferiores se simpatizam conosco quando estamos assim envolvidos nos vícios e tudo mais. Então isso também é uma questão importante de sintonia, não é? E no próximo item 6, anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, vemos na pergunta 489, que Kardec faz. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Sim, o irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. 490. Que se deve entender por anjo da guarda? O espírito protetor de uma ordem elevada. 491. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai para com os filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. 492. O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte na vida espírita, e mesmo através de numerosas experiências corpóreas, porque essas existências não são mais do que fases bem curtas na vida do espírito. 493. A missão do espírito protetor é voluntária ou é obrigatória? O espírito é obrigado a velar por vós, porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para uns, isso é um prazer, para outros, uma missão ou um dever. 493A. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Não, mas o faz de maneira geral. 494. O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser que foi confiado à sua guarda? Acontece frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para cumprir diversas missões, mas nesse caso são substituídos. Bom, o nosso tempo já está se esgotando pelas reflexões que tivemos hoje, através desses itens do Livro dos Espíritos. Vamos dar continuidade a este item na última pergunta, no próximo encontro. Fiquem todos no amor de Deus.